Olá, eu sou a Elisê Oliveira e estamos começando mais um PROS, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. E esse episódio é uma produção da Convergente e coprodução da Capital Social. E as informações de ambas as empresas estarão aqui na descrição para vocês. A sua empresa de consultoria e a sua contabilidade aí para te ajudar na sua gestão. E hoje a gente está recebendo aqui o Natanael e a gente vai conversar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre contabilidade também, sobre burocracia. Exatamente. Não é, Natanael? Isso. Bom, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por ter Prazer aceito o estar aqui. convite. Ok. Fica à vontade, a casa é sua. Ok, E eu obrigado. quero te pedir para começar se apresentando. Essa aqui é a sua câmera, fica à vontade. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, consiga te conhecer um pouquinho melhor. Ok. Bom, pessoal, meu nome é Natanael, tenho 30 anos, sou dono da atual organização empresarial e vou contar um pouquinho da história, né? Um pouquinho da minha história no empreendedorismo, que já está enraizado já, no sangue também. E vamos lá. E aí me conta, a gente vai falar sobre o empreendedorismo, né? Mas você sempre empreendeu ou você teve aí... Eu já sei da história, né? Mas para a gente contar para o pessoal aqui, você teve uma vivência também em CLT, né? Como que foi essa... Vamos começar pelo CLT. Como foi essa sua vivência até chegar no empreendedorismo? Certo. Na verdade, era paralelo, sabe? Eu legal. sempre empreendi trabalhando de CLT, sabe? E desde pequeno, quando eu falo enraizado, é justamente por isso. Eu comecei a empreender mesmo com 9 para 10 anos, onde minha mãe ela fazia chup-chup mesmo, já conversava, comecei vendendo nas ruas, e aí surgiu uma oportunidade de fazer umas entregas, sábado e domingo. Aí eu comecei a fazer essas entregas, né? Só que assim, eu falei, não, tá um pouco, eu estou entregando muito devagar, sabe? Eu preciso entregar um pouco mais rápido. Aí eu tinha um amigo de escola, aí eu falei com ele assim, ó, você quer me alugar sua bicicleta sábado e domingo? E ele me alugou e eu continuei assim, fui alavancando, sabe? Mas desde pequeno eu comecei a empreender e em relação ao CLT, a empresa anterior que eu estava, eu entrei lá como office boy mesmo, sabe? E foi aí que eu comecei, porque em uma área de contabilidade, então a gente está sempre lidando com empresários, né? E vendo aquelas situações que a minha mente foi abrindo mais, sabe? Por conta disso. Você está falando aí que está enraizado, né? Que você sempre empreendeu. Teve um episódio que eu até falei sobre isso aqui, que eu brinco que desde que eu saí da barriga da minha mãe, eu já comecei a empreender. Sim. Então, eu entendo super bem o que você está falando. Assim, desde pequenininha também sempre estive envolvida. Acho que quem tem esse sangue empreendedor mesmo, né? Começa desde pequeno, né? Sim. Mas aí, me conta um pouquinho mais assim dessa trajetória, né? Então, você já tem essa vivência com o empreendedorismo, né? E aí, mesmo estando no CLT, você já empreendia. E como foi esse ponto de virada de falar, não, peraí, eu acho que eu preciso escolher um caminho, vou seguir com o empreendedorismo mesmo, vou com a coragem, né? Sim, sim. E abrir mão do CLT. Como que foi, assim, esse ponto de virada? Na verdade, é um pouco desafiador, né? Mas eu acredito que tudo acontece por um propósito, né? Às vezes, as coisas acontecem, a gente acha que aquilo vai, por exemplo, dificultar, né? A minha noiva, ela sempre falou comigo, olha, mas você já está nessa área, já tem um bom tempo, por que você não começa a fazer? E eu conseguia fazer alguns clientes, sabe? E eu tinha uma loja, nós tínhamos uma loja de bairro mesmo. Então, assim, de segunda a segunda eu estava trabalhando. Saía de lá, do meu trabalho, ia para lá, comprava mercadoria. Então, eu estava ali, naquela gestão de tudo mesmo, sabe? Exatamente. Né? E, assim, eu estava um pouco receoso. Nós tivemos uma perda do meu pai. E aí, eu virei e falei assim, olha, eu não queria mais. Na verdade, eu queria ficar no CLT mesmo. Eu falei, não, empreender agora, nesse momento, não está sendo mais para mim. E eu não quero mais. Só que aí... depois que nós tivemos que, do quarto do meu pai para minha mãe, nós tivemos que mudar e a gente pegou algumas coisas para, como é que eu posso dizer, para doar para algumas pessoas, né? Só que aí eu vi uma agenda do meu pai. E aí eu não tinha acesso a essa agenda, era só ele. E assim, todas as vezes que ele pedia oração, ele falava que meu filho seja um empreendedor. Todas, sem exceção, sem exceção. E aí foi minha virada de chave. Aí, nesse foi o tempo, impulso que faltava, exatamente. Né? E assim, antes mesmo de acontecer tudo isso, ele me dava muitas dicas, falou assim, meu filho aqui, continua, não para, sabe? E as coisas vão fluir para você.
E aí, eu estava com a loja e eu falei com Deus, olha, eu preciso de uma resposta. Eu espero que o Senhor me dê, mesmo sendo boa ou não. Eu recebi essa resposta e eu estava em casa num domingo e falei assim, olha, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero casar, eu quero ter as minhas coisas e eu quero ter minha empresa agora. Agora, e o Senhor vai me ajudar. E passou um tempo, eu vi um podcast falando sobre esse tipo de serviço que eu faço, mas não aqui em Minas. E eu comecei a pesquisar, né, a demanda, e eu tenho um relacionamento muito bacana com o meu antigo líder, né? Porque são quase 10 anos, na verdade são 10 anos que eu trabalhei com ele, né? Nossa. Então a gente tem uma amizade aqui fora muito bacana, sabe? E eu falei com ele, olha, eu tô com esse projeto assim, 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 o que o senhor acha? Ele falou assim, vai em frente. Ele me impulsionou também, sabe? E eu decidi sair. Mas, obviamente, que é algo desafiador. Porque depois que eu saí de lá, meu último dia, eu falei, agora tem que dar certo mesmo. Não tem outra opção, né? Não existe plano B. Sim. E me conta, você falou que seu pai pediu oração para que você fosse empreendedor, né? Abrisse a sua própria empresa. Ele também era empreendedor? Você falou de sua mãe, né? Que fazia chup-chup. Uhum. Mas fora isso, você tinha essa vivência dentro de casa, pelo lado do seu pai também, de empreendedorismo? Ou sim, não? Sim. O meu pai, ele prestava serviço, né? Antes dele ter AVC, ele prestava, ele fazia casas, né? Ele falava construtor, né? Ele falou, não, sou construtor. Inclusive, lá no bairro, lá de casa, tem várias casas que foi ele que construiu, que legal. sabe? E ele também vendia pastéis também, na rua também, fazia essas coisas. Então, assim, tá tudo enraizado mesmo, sabe? Ou seja, você realmente teve esse exemplo de casa, né? Exatamente. Você atribui muito a isso também, né? O fato de empreender, né? Sim, exatamente. Ai, que legal. Pra você ver como que... A gente até falou no episódio anterior, como que só palavras, elas não são determinantes, né? A gente precisa de ter o exemplo ali também, né? Sim. Como o exemplo é tão importante. E aí, ainda dentro dessa temática de exemplo, você falou do seu líder. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre essa vivência com essa liderança, né? Você falou que ele te impulsionou, mas ainda na época ali do CLT, como que era para você essa liderança? Porque a gente sabe que muitos líderes... o papel do líder é muito importante, né, na vida do profissional. Teve um episódio muito emocionante aqui também, da Aline. Ela hoje tem uma empresa de segurança do trabalho exatamente por causa do papel que 3 líderes muito especiais tiveram na vida dela, de impulsionarem ela também, sabe? Sim. Como foi para você esse papel da liderança, assim, né? Você falou que ele te impulsionou quando você pediu opinião, mas... E na época que vocês estavam juntos ali no trabalho? E não só impulsionar em relação à empresa, né, a minha empresa, mas até no CLT. Porque como eu entrei como office boy, e isso aí foi até determinante. Por quê? Eu comecei como office boy e na época, por exemplo, na área de legalização, a junta comercial, por exemplo, nós tínhamos que ir presencialmente. Uhum. Né? Então, a pessoa que trabalhava, tinha um encarregado, ele tinha a dúvida e me explicava, e eu ia lá e a pessoa me explicava. Só que eu comecei a fazer amizade com a pessoa da junta. Então, teve um dia que, por exemplo, o encarregado ele estava de férias. Aí, por exemplo, esse meu líder ligou, nossa, eu estou com um problema, e eu ainda sendo office boy, estou com um problema aqui nessa empresa, eu preciso regularizar isso aqui. Eu falei com ele, não, se você fazer assim, 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 consegue. Foi aí que virou. Ele falou, mas como é que você sabe? Eu falei, não, porque ele tinha essa dúvida, e eu fui lá e corri atrás e consegui a resposta, digamos assim. Uhum. Mas aí passou um tempo, ele me promoveu, e aí eu fui para a área de legalização mesmo, e depois de um tempo, meu último cargo foi na área fiscal mesmo, sabe? Mas sempre impulsionando. Se precisava, assim, ter uma chamada ali, ele me chamava, entendeu? E o legal e o que a gente tem que fazer é saber separar, né? Entre a amizade, né? A amizade fica, por exemplo, fora. E ali tem a questão da liderança dentro, sabe? Então, tem que saber separar mesmo. Gente, que legal, né? Como a proatividade também fez diferença na sua vida, né? Hoje a gente vê profissionais... A gente escuta muito, né? Eu não vou fazer mais do que me pagam para fazer. Mas você é um exemplo vivo de como ser proativo te fez crescer. Exato. Né?
E, não é, acho que é até uma questão de mentalidade mesmo, assim, sabe? Você pensar que, poxa, eu posso até não ser pago para fazer isso aqui, mas é um aprendizado que vai trazer, que vai vir para mim, né? Porque o Sim. aprendizado que você absorve, ninguém te tira, né? E aí o que você aprendeu lá, hoje você traz para dentro da sua empresa, imagino eu, né? Até pela parte de legalização que você falou que passou lá dentro do CLT, e hoje é o que você faz dentro da sua empresa. Então, como é importante, né, a gente ter essa mentalidade mesmo, acho que não tem outra palavra para usar, essa mentalidade de querer crescer, de absorver conhecimento e de ir além, né? Exatamente. Mas me conta um pouquinho da sua empresa em si. De onde veio esse nome aí? Como é que foi a inspiração para criar esse nome da empresa e o que significa exatamente? Olha, atual organização empresarial, vamos lá. Em termos, aí eu te falo em questão de legalização mesmo, do setor. Quando eu entrei, por exemplo, eu não, vou ser sincero para você, dando um exemplo, tinham vários CNPJs em PDF e ficava na área de trabalho. Eu falei, não, eu preciso organizar essas coisas, preciso organizar isso. E a palavra atual é mais de atualidade, né? Porque, infelizmente, algumas empresas ainda não têm aquele time, por exemplo, de mudança, sabe? Então, querendo ou não, fica um pouco mais engessado com tecnologias anteriores e as coisas não fluem. Então, a atual organização empresarial é justamente por isso, para atualizar, né, e organizar as empresas no âmbito de legalização. Que legal. E aí, para quem não sabe o que é legalização, tá ouvindo a gente aí pela primeira vez, eu queria que você falasse o que quais são os serviços que vocês prestam e como você pode ajudar essas empresas aí, principalmente as que estão chegando no mercado agora. Olha, eu falo que é de extrema importância também, né? São vários setores onde tem a contabilidade em si, mas a parte de legalização empresarial é o nascer, sabe? Então, é aí que a gente conversa com o empresário olho no olho, você vê o brilho no olho dele, sabe? Olha, eu preciso montar a minha empresa. Então, é desde a constituição ou a baixa de uma empresa, uma alteração contratual, alvará de localização e funcionamento, que é algo assim muito de extrema importância também, sabe? Certidões, né? Que nós fazemos as emissões de certidões, alvará sanitário também, e entre outras coisas. Tudo que precisa ali, que é um pouco burocrático, nós fazemos, entendeu? E aí, você falou de contabilidade, e eu sei que você tem uma frase que você fala que você, né, a sua empresa, é o braço direito dos contadores. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso. Certo. Na verdade, justamente por isso, porque o braço direito dos contadores é porque, por exemplo, eu tenho alguns clientes que ligam para mim, Natanael, por favor, eu estou precisando de fazer um certificado digital e às vezes é de forma imediata. O cliente precisa assinar esse processo hoje. Nós conseguimos atender de forma ágil, processos também de alteração contratual, constituição, entre outras coisas, a gente consegue resolver. E assim, para deixar o contador mais tranquilo, porque hoje, em relação ao mercado, para buscar, na verdade, as pessoas que trabalham na área de legalização empresarial, está um pouco escasso. Então, a nossa missão é justamente isso, ser braço direito, né, dos contadores e atender eles assim, desde o início da Constituição ou até uma baixa. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto de fazer uma baixa, eu gosto que as empresas permaneçam ali e dando frutos, né? Mas, quando acontece, nós estamos ali para atender os contadores da maneira possível. Eu quero trazer agora um aspecto muito pessoal da minha vivência, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, que a Capital Social, que é uma contabilidade lá de São Paulo, coprodutora do Prosa, né, e a gente também tem lá a área de legalização. E eu percebo que muitos empresários que estão chegando agora, pequenos empreendedores, né, estão começando essa vivência, eles não entendem a importância do seu trabalho, principalmente no momento da abertura da empresa. Porque a gente sabe que brasileiro adora o famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas, Exato. né? Mas eu queria que você reforçasse para esses pequenos empreendedores que estão chegando no mercado agora, porque é tão importante ter um profissional como você para auxiliá-los nessa etapa, principalmente de abertura da empresa. Porque tem alguns que ainda usam a desculpa, entre aspas, de que, não, aqui eu abro o CNPJ rapidinho pela internet, aqui eu mesmo abro.
Só que é diferente ter um profissional como você para poder fazer esse processo. Então, trazendo um pouco da minha vivência particular, né, que eu te contei aqui, eu queria que você reforçasse para eles por que que é tão importante ter alguém como você e não fazerem esse processo sozinhos. Certo. Ô, pessoal, foi como a Elisia falou. Eu vou contar um caso primeiro, para depois explicar qual é a importância. Tem um cliente onde ele pegou e abriu a empresa dele. E colocou as atividades, só que colocou que não exerce no local. Só que ele exercia. Então, a prefeitura foi lá e notificou ele uma vez. Aí, ele falou, não, vamos continuar, vamos manter. Depois, ela foi e notificou de novo. Aí, na terceira vez, ele falou, não, vamos alterar o endereço só, eu vou para um endereço mais distante para me conseguir, entre aspas, o jeitinho, né? Mas, infelizmente, foi feita a alteração de endereço e a prefeitura foi... Assim que ele mudou, a prefeitura foi lá. E é o que eu falei com ele, eu tive uma conversa com ele e falei assim, olha, vamos fazer tudo da maneira correta. Se você está exercendo as atividades no local, vamos fazer um alvará, entendeu? Até o seu jeito de vestir. Você vai, por exemplo, vamos supor que é uma lanternagem e pintura. Você precisa ter uma máscara, até para o seu cliente mesmo. O cliente chegar lá e falar, não, peraí, é um pouco mais diferenciada essa empresa, entendeu? E foi aí que ele aprendeu. E, pessoal, é de extrema importância, sim, ter uma pessoa qualificada para fazer essas aberturas. Não só questão de alvará, até as atividades também. Pode ser algo impeditivo em relação ao enquadramento, em regime de apuração. Então, isso é bem importante ter, sim, umas pessoas qualificadas para fazer esse tipo de serviço. E aí, você falou, por exemplo, da troca de endereço, até custo financeiro teve nisso aí, porque se ele tivesse feito lá corretamente com você da primeira vez, a troca de endereço, por exemplo, tem um custo. Né? Ele precisou de pagar por um custo extra que, no final das contas, não resolveu o problema. Exato. Né? Sim. E teve que voltar atrás para poder refazer todo o processo. Então, também quero reforçar, gente, eu não sou da área de legalização, mas eu tenho uma premissa que eu acho que cada macaco no seu galho, sabe, Natanel? Por isso é tão importante a gente trazer o profissional de determinada área para tratar de determinado assunto, né? Porque ele é preparado para isso, ele estudou para aquilo, ele sabe o que está fazendo, né? Sim. Então, nem tudo dá para dar jeitinho aí não, hein, pessoal? Mas me conta um pouco sobre o seu processo de trabalho, assim. Pelo que você está me falando, é muito mais consultivo, né? Me conta um pouquinho de como que funciona esse passo a passo dentro da sua empresa. Olha, geralmente o passo a passo é o seguinte: o contador, nós temos uma reunião onde ele fala, olha, meu cliente está precisando disso, por exemplo, de constituir uma empresa e deixar ela pronta para trabalhar. Aí, muitas das vezes, poderiam ser também só uma prestação de serviço, né? Ou prestação e comercialização. E nós vamos conversando, eu vou analisando, até nessa parte eu consigo auxiliar o contador, porque o contador também ele fica um pouco sobrecarregado. Está tendo várias mudanças, né, que vão acontecer, várias mudanças agora, então ele fica um pouco atarefado, e aí é onde a gente entra. Eu faço essa análise, depois eu começo, né, a fazer todo o processo, acompanho até a finalizar mesmo a parte de legalização empresarial. Legal. E aí você falou, né, você está trazendo essa vivência, e aí me vieram duas perguntas, assim, meio que em conjunto na cabeça. Primeiro, sobre o empresário que tenta fazer absolutamente tudo. E aí eu queria que você conceituasse para a gente a diferença de gestão para produção. Né? E qual a importância de ter esse braço direito para auxiliar nessa gestão e não querer fazer tudo sozinho. Sabe? Certo. Eu até entendo que no começo o empreendedor, né, ou até o empresário mesmo, ele vai tentar fazer tudo para tentar enxugar os minimizar custos. Exato. Só que acaba que não consegue, porque acaba que as coisas não vão sair 100% certas, digamos assim, entendeu? Então, tem que ter uma pessoa para auxiliar, tem que ter. E a questão de gestão, né, e de operação, a gestão está mais ligado à estratégia, né, de planejamento, e agora a operação está mais ali nas tarefas diárias, né, do dia a dia mesmo.
Operação seria o mão na massa, né? Exato. E a gestão, a estratégia por trás do negócio, né? Que, no final das contas, não que o operacional não seja importante, né? Mas a gestão eu considero que é a alma do negócio, né? É o que te faz avançar. Se você está com a gestão toda atrapalhada, gestão financeira, enfim, a gestão como um todo, né? Você acaba não conseguindo avançar, porque aí você começa a se atrapalhar, né? Mesmo que a sua operação esteja, teoricamente, rodando bem, né? Se a sua gestão não está 100% confiável, você acaba não tendo clareza Exato. da sua operação, concorda? Sim, exatamente. Concordo. Por isso que é tão importante. E como, na sua visão, assim, tanto de empreendedor, né, quanto de vivência com essas pessoas, né, com esses empresários, com esses empreendedores, como você diferencia quando o problema está, de fato, na gestão, ou está no produto, ou está na parte burocrática? Como que você consegue diferenciar todos esses pontos no seu olhar? Certo. Olha, com essa análise, por exemplo, até da legalização mesmo, um exemplo prático mesmo é até a questão do CNPJ. Assim que me passa o CNPJ, eu já faço uma consulta. E eu já vejo a questão das atividades também. Aí, por exemplo, a gestão. Aí, na parte da gestão, às vezes alguns funcionários falam, nossa, está um pouco complicado de lidar e tal. Aí eu já começo a entender. Aí eu já começo Já aconteceu vezes de eu chegar num próprio empresário e falar, olha, está acontecendo algumas coisas. Mas não estou vendendo muito. Mas por que será que você não está vendendo muito? Será que é o atendimento do operacional? Poderia ser também. Mas como é que está sendo o seu diálogo entre o seu colaborador? Entendeu? E aí, depois de um tempo, ele até me chamou e falou, olha, aquela dica que você me deu realmente fez sentido, as coisas melhoraram, e eu vi que eu precisava melhorar mesmo, e deu certo, digamos assim. Qual que é a primeira coisa que você nota quando você entra numa empresa desorganizada? Essa é polêmica. Exato, Por exemplo, quando eu já... Vou dar um exemplo muito... É simples, sabe? Uhum. Se eu entro no CNPJ e ele fala, não, ó, meu contato é esse, meu e-mail é esse, e eu entro lá e não tá o mesmo, aí já falo, ó, tem alguma coisa já. Aí eu já começo analisando a questões de declarações também, porque se a empresa ela não tem mesmo se ela não tem um movimento, ela vai ter que entregar a declaração sem movimento. E quando eu olho e que não está sendo feito, aí, por exemplo, a contabilidade até fala com o cliente, olha, eu preciso que você me informa, né? Aí a pessoa não fala se faturou, se não faturou, e deixa as coisas passarem, digamos assim. Só que até nisso dá a multa, né? Até nisso. E as multas não são muito baratas, né? Não, e na hora que chegam as multas, eles choram na nossa cabeça. Exatamente. Aí fala, mas por que aconteceu isso? Mas aí, hoje tem tudo detalhado, né? Tudo e-mail, então isso até para resguardar mesmo a questão, né? E como é que chama, gente? Fiscalização. A fiscalização também está cada dia mais... Sim. Como é que fala? Não é em cima que eu queria falar, mas assim, está cada vez mais esperta. Me fugiu uma palavra adequada. E agora, com o avanço da tecnologia, é muito mais fácil também, né? De pegar ali os erros. Mas você estava falando isso, eu estou aqui rindo. Por que você acha que as empresas ou os empresários são tão resistentes aos processos? Porque a gente enfrenta muita dificuldade lá na contabilidade, até dentro da minha própria empresa também, que eles são muito resistentes ali a mudar e a definir os processos corretamente, fazer as coisas da forma certa. Tem hora que preferem fazer errado, mas são muito resistentes a isso. Por que você acha que isso acontece? Olha, acho que tudo tem a questão também do diálogo, sabe? Tem que ser um diálogo um pouco mais simplificado. Acho que a palavra certa seria simples, de uma maneira mais simples, para eles entenderem. Você acha que o medo deles é ficar engessado? Pode ser? Pode, eu acredito que sim. Mas e o processo, assim, é um pouco... Dá um certo medo mesmo, dá um certo receio. Mas, assim, depois que a pessoa começa a ver que as coisas começam a fluir... E um exemplo simples, eu já vi uma empresa onde ela comprava no atacado. Ela comprava de uma pessoa que comprava da indústria. Uhum. Só que aí eu analisei a nota e falei assim, olha, e se você começar a comprar da indústria? Direto deles, né? Exatamente, você vai conseguir um valor melhor para comprar e consegue revender de uma forma melhor.
E justamente isso mesmo, sabe? A tecnologia hoje ela está aí e está mostrando para a gente que compensa sim, sabe? Até alguns processos online, as pessoas têm medo por conta da assinatura. E, obviamente, que deve ter medo e é o que eu guardo muito, sabe? Porque a gente tem uma responsabilidade imensa, porque nós trabalhamos com certificado digital de clientes, né? Então, isso é de extrema importância, se resguardar, digamos assim, sabe? E é o que eu falo com eles, olha, pode ficar tranquilo, a gente está cuidando aqui e não tem coisa melhor do que a pessoa falando, não, tá com o Natanael aqui, tá tranquilo, ele vai resolver para mim. Que feedback, hein? Faz tudo valer a pena. Mas e os famosos, eu não tenho tempo para isso. Existe. Acontece do seu lado também? Acontece. Teve um cliente que ele precisava de uma alteração de endereço, ele já estava assim atuando, e eu até falei, olha, não pode, vamos alterar tudo certinho, e eu preciso que você assine esse processo, de forma rápida e simples, mas eu preciso que você assine. Eu não tenho tempo para isso. E são 2 minutos. Eu falei, não, mas é 2 minutos. Só que aí aconteceu alguns problemas, aí ele me procurou. Nossa, mas eu preciso fazer agora. Eu falei, não, você entendeu? Que se você tivesse feito lá atrás, o processo já estava todo praticamente assim, formalizado, pronto, deferido na junta comercial, e você já estava tranquilo. Só que agora a gente está correndo contra o tempo. Mas mesmo assim a gente consegue atender, sabe? Consegue colocar uma agilidade no processo. Mas tem isso mesmo. Eu não tenho tempo, é muito burocrático, mas eu estou tentando, de uma maneira mais simples e didática, explicar essa situação para não ter isso, entendeu? Tem uma frase que é melhor prevenir do que remediar, né? E, inclusive, até um versículo também que fala sobre isso, Exato. né? Que é melhor alguma coisa, eu não lembro qual que é a palavra certinho, do que sacrificar. Exato. Então, é muito melhor começar da forma correta primeiro para depois não ter problema, né, gente? Então, fica aí a dica. E aí, entrando nesse assunto de dica, que dica que você daria para quem está empreendendo, para quem está, né, ou já está nesse caminho há mais tempo, está começando agora ou já está nesse caminho, para trazer mais organização para o dia a dia? Dicas práticas, assim, para a gente ajudar quem está nos assistindo. Certo. Eu, até por mim mesmo, o que eu utilizo é anotar as coisas que você vai fazer, ou as demandas que você precisa fazer naquele determinado tempo, ou a gerir, né, naquele decorrer de tempo. E planilha. Planilha salve muito. Até para mim mesmo, eu consigo planilhar tudo para conseguir conciliar, né? Porque como são várias empresas, são vários escritórios que nós trabalhamos, então tem que ter uma organização, né? E é uma coisa muito bacana que eu aprendi. Por exemplo, um detalhe simples para o empresário. Para começar hoje, vamos supor que você acabou de acordar. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer depois que sair da cama? Arrumar. Entendeu? Arrumar a sua cama, dobrar, né, os cobertores, já é um início, né, digamos assim. E a gente começa com umas coisas simples, sabe? Eu até vi uma coisa também que isso me chamou muita atenção. Por exemplo, como eu, que sou dono da empresa e falo de organização, eu preciso ter organização, entendeu? E justamente por isso que eu dou essa dica. A gente começa nas coisas simples e vai se aperfeiçoando, e daqui a um tempo você já vê que já está tudo organizado, tudo certinho. Eu acho que o ponto é assim, se você não é capaz de levantar e arrumar sua própria cama, provavelmente o resto da sua semana, do seu dia, não vai estar organizado. Porque se no mínimo que você demora ali, sei lá, 5 minutos, Sim. Se demorar muito 5 minutos para arrumar uma cama e você não consegue, imagina arrumar ali uma lista de tarefas que você tem para a semana toda, né? Exatamente. E aí uma dica que até eu daria seria, por exemplo, usar a agenda do Google, né? Que aí você consegue, eu falo muito isso até para os meus clientes. Se você não tem nenhum tipo de organização, nenhum nível de organização na sua vida, começa com uma agenda do Google, que é gratuita, e aí você começa a colocar tudo que você tem para fazer. Exato. Porque aí você consegue, junto com essa organização que virá por essa agenda, controlar também, fazer também uma gestão do tempo. Sim. Né? Porque aí você começa, com o tempo, você começa a perceber exatamente quanto tempo você gasta para cada uma dessas tarefas. E aí você começa a otimizar e não se perder mais, né? Exato. Porque aí já está lá tudo
alinhadinho, você já sabe exatamente o que você vai fazer, o horário que você vai fazer, o tempo que você vai gastar. Então, né, de bônus, aí eu daria Sim, essa dica sim. também, além da que você deu. E aí, voltando um pouco lá na questão da contabilidade, né, de ser o braço direito das contabilidades. Eu percebo que existe uma dificuldade de comunicação muito grande entre os clientes e a contabilidade. Não sei se isso chega até você também. Essa comunicação ali que, às vezes, é muito falha e os clientes não enviam a documentação a tempo e a contabilidade tem que ficar cobrando. Percebo muito isso também no setor de legalização. Não sei se na sua empresa acontece. Por que você acha que tem toda essa dificuldade ali no dia a dia? Olha, eu também já atuei na área do fiscal e, assim, tem que ser em tempo hábil, né? Para os impostos, né? Para apurar, para não mandar, porque tudo começa com o envio dos documentos, né? Da documentação para a contabilidade, para fazer a escrituração em tempo hábil e para mandar a guia para o cliente. Só que aí a gente mandar a guia para o cliente, para o financeiro, obviamente, porém, muitas das vezes vai no último dia, por exemplo, 4 horas da tarde. Então, ou o financeiro paga daquele, não tem nem como ele pegar e falar, não, eu vou agendar, não tem como, porque o prazo é no dia e na data, obviamente, e já era 4 horas da tarde. E uma coisa obviamente que tem essa questão, sim, do diálogo, que ao cliente falar, mas vocês falaram para entregar, mas eram outros documentos, eram os contábeis. Mas aí, pelo menos na parte fiscal, quando eu trabalhava, a gente tenta explicar o máximo, sabe? Vamos supor, no dia 25 ali, já dá uma ligada para o cliente, fala, olha, você está lembrado que nós conversamos para entregar em tempo hábil? E a questão da tecnologia. Hoje, todas as documentações podem ir de forma pelo Drive mesmo. Uhum. Você linka ali, manda para o cliente, manda para a contabilidade, está tudo certo. Mas tudo é o diálogo, sabe? O diálogo tem que ser, assim, muito importante, né, nesse aspecto. Porque e se gerar uma multa? Um juros e multa daquela guia, sabe? Então, tem que tomar cuidado, sim, sabe? E como que a sua empresa pode ajudar nessa ponte entre o contador e esse cliente? Olha, na parte fiscal, não consigo auxiliar assim tanto, mas em legalização, vou te dar um exemplo, a certidão de um cliente ia vencer, e já explicaram para ele que, na verdade, tem a questão da certidão e teve a questão do alvará também. Porque em alguns municípios, se você não tiver um alvará vigente, simplesmente você não consegue nem emitir nota. Uhum. Então, aconteceu, aí o contador mesmo falou assim, Natanael, aqui, eu sei que não é da sua área, do fiscal, que você está na legalização, né? Você consegue me auxiliar? Aí eu consegui auxiliar na parte fiscal dele, e da parte do alvará eu consegui, porque o cliente não queria fazer. Ele falou, não, eu não vou pagar essa taxa porque tem que renovar. Aí eu expliquei para ele, olha... E muitas vezes eles não entendem que essa taxa não é da contabilidade ou da sua empresa, né? É do próprio governo ali, enfim, do órgão que... Exatamente, E eu expliquei, falei, olha, tudo bem, se você não quer pagar, você tem que pensar o seguinte, o mês está virando e você vai precisar emitir nota. E era o alvará ia vencer dia 31. Aí dia 1º já não ia conseguir. Nossa. Aí ele falou, me manda aí a guia que eu pago agora. Aí rapidinho resolveu, né? Sim, sim. Não, imagina não conseguir emitir nota, gente, o problemão, você não consegue fazer venda. Exatamente. Imagina, se for... tem empresas que exigem a emissão da nota fiscal, né? Deveria ser Sim. emitida em todas as vezes, a gente sabe, né? Que nem sempre sim. acontece, mas enfim. Mas tem empresas que exigem, né? E aí você não consegue fazer a venda, pensa? Sim, exatamente. Que problemão, né? Mas, Natanael, para a gente ir caminhando aí para o finalzinho, que dica master, assim, você daria para os empresários, para os empreendedores que estão nos ouvindo agora, seja em gestão, seja em organização, seja na área de legalização, enfim, que dica master, assim, você daria, tendo já vivido aí bom tempo na contabilidade, agora com a sua empresa, no empreendedorismo? O que você acha que seria uma... Olha, é uma frase que até Deus colocou no meu coração e que, assim, eu falo, eu tenho até um canal mesmo que eu falo sempre nessa frase, saia da sua zona de conforto e viva o extraordinário.
é uma frase muito impactante que Deus colocou muito assim em mim e eu estava um pouco cômodo, sabe? Um pouco mais... com tudo que havia acontecido, mas eu falei, realmente eu vou ter que correr, sair do conforto ali, né? E as coisas começaram a fluir, graças a Deus hoje. E é uma dica que eu dou para os meus clientes, para as pessoas que estão começando agora, e realmente flui mesmo. Muito bom. Na inércia nada acontece, né? A gente está ali só paradinho, então a gente precisa começar a se movimentar mesmo, né? Mas conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, se você quiser falar um pouquinho mais sobre os serviços que você oferece, para ficar gravadinho aí na memória de quem está nos ouvindo e nos assistindo, e deixar seus contatos para que as pessoas possam te encontrar. Ok. Então, a atual organização empresarial, desde a constituição, desde o nascimento da empresa, né, até a baixa, parcelamentos, alvará de localização e funcionamento, parcelamentos, tem uns parcelamentos um pouco mais burocráticos que nós conseguimos fazer, e a questão do braço direito do contador, pessoal, é sério mesmo, nós somos mesmo braço direito. O contador precisa de certificado, nós conseguimos fazer. Toda essa área de legalização empresarial, nós conseguimos auxiliar. E os nossos contatos, nós estamos no Instagram, que é a Atual Organização Empresarial. O nome é um pouco grande, mas nós estamos lá. O telefone para contato é o 9145-5064. Pode chamar, pode nos contactar, que nós vamos atender da melhor maneira possível. Isso aí. E todos os contatos dele, da empresa, também estarão aqui embaixo para você que se interessou aí. Os contadores que estão nos ouvindo aí, Exato. né? Podem procurá-lo também para fechar parcerias com eles e ajudar aí, colaborar aí com um dia a dia mais facilitado para vocês, contadores, que já ficam ali, ó. Exatamente. Que eu sei como é. Mas, Nathaniel, muito obrigada, né, por ter vindo, por ter trazido tantos insights, né, tantos aprendizados para a gente, trazido uma visão aí de gestão também para facilitar o dia a dia dessas pessoas, né, que estão nos ouvindo, esses empreendedores, empresários. Foi um prazer ter te recebido aqui. Volte sempre que quiser para poder trazer ainda mais conhecimento para a gente. E muito sucesso para você na sua empresa, que ela cresça cada dia mais clientes, feche mais parcerias. E é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho. E, obviamente, que nós vamos voltar mais vezes, com mais dicas. Isso aí. Exatamente. E eu agradeço a todos que ficaram aqui com a gente. E é isso. Então, muito obrigada. Vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, vocês já sabem, toda segunda-feira às 19 horas nós estamos por aqui e nós contamos com a participação de vocês, tá? Então, nos deixem saber se vocês estão gostando dos episódios, quem vocês querem ver aqui, quais os outros temas vocês querem ver por aqui. Deixe seus comentários, compartilhe o nosso conteúdo, curtam nas redes sociais e a gente se vê toda segunda às 19 horas. Um beijo e até lá!